do 100 por 1, é só crer. Há uma palavra profética. Quando nós estamos na atmosfera, quando nós estamos debaixo da palavra profética, como foi pregado pela obreira Débora ontem aqui, né? A palavra de Deus quer se cumprir na totalidade da nossa vida. Nós queremos isso em nome de Jesus, né? Nós semeamos em oração, em lágrimas, semeamos em santificação no ano de 2022 e vamos colher com alegria em nome de Jesus. Porém, nesse último dia da semana profética, eu quero meditar com você nesse texto. O tema dessa palavra nessa noite, eu escrevi 3 frases porque quando você tem 3 títulos, você não sabe o que vai colocar, então eu vou colocar os 3 títulos. Quando a colheita sou eu, ou quando a colheita é em mim, ou quando eu sou a árvore da colheita. Aleluia! Similares, né? Quando a colheita sou eu. A gente quer colher, mas e quando a árvore para produzir frutos somos nós, né? Algumas coisas aqui intrigantes neste texto. A Bíblia diz que Jesus viu de longe, olha só, olha os detalhes. Jesus viu de longe uma figueira que tinha folhas. Jesus viu de longe uma figueira que tinha folhas. Mas por que aquela figueira chamou tanta atenção de Jesus? Ah, pastora, deve ser que por ali não tinha pé de figueira. Não, ali tinha. Aquela região é para ter pés de figueira, sim. O que chamou a atenção de Jesus de longe? É porque essa época que Jesus viu essa figueira era meados ali de março. E a figueira ali só dava folhas lá para julho, quando também era a época de dar os frutos. Ou o fruto dava primeiro que as folhas, a figueira, né, tem vários tipos de figo, mas esse tipo específico de figo, ele dá o fruto e depois as folhas, ou dá junto à folha com o fruto. Né? Geralmente aquelas figueiras estavam naquela época todas peladas, aquela árvore feia. Quando Jesus avistou de longe uma figueira cheia de folha, Jesus pensou que todos nós pensaríamos se estivéssemos lá naquela região. Ele pensou o quê? Que teria figos. Então, naquela época não era para as figueiras, né, estarem com frutas, e sim peladas. E achar uma figueira com folha e frutos naquela época era uma dádiva, era uma bênção. Já vi muitos pregadores inclusive falando isso. Achar uma figueira com folha e frutos, você achava ela toda pelada, você achava ela com folhas e frutos. E quando se achava naquela época uma figueira com folhas, a pessoa já se alegrava, porque ela já sabia que ali teria frutos. Mas aquela figueira era fake. O que é isso? Fake news. Propaganda enganosa. Notícias que não era verdade. Aquela figueira era de plástico, pastora? Não, ela era uma figueira, estava ali plantada na terra, nasceu ali, como todas as outras figueiras normais do lugar, porém, ela só tinha aparência, ela era falsa. Para que eu falasse novamente nesse dia, né, relacionando essa colheita e essa figueira. Ela é falsa. O que isso está nos dizendo? Neste ano, embora pareça que não é um tempo de colher, né? Ontem também a obreira Débora pregou sobre isso, que quando Deus me deu este tema, foi 2 anos atrás, aí não era o ano passado, o ano da colheita. Deus falou, espera mais um ano, faça o ano da santificação, mas Deus me deu esse tema há 2 anos atrás, e nós nem tínhamos ideia, né, o que seria do Brasil nesses dias. Então, alguém pode dizer assim, não é época de colheita, não é uma época de colheita, mas quando nós estamos debaixo de uma palavra profética, é época de colheita. Talvez tinha coisa na tua vida, durante o longo da tua vida, que talvez não era provável acontecer, não era época de acontecer, mas aconteceu porque Deus liberou sobre você uma palavra e lhe disse, este é o momento de acontecer. Então,
real. Nós não podemos apenas ficar durante todo o ano dizendo: é o ano da colheita, nós vamos frutificar. Isso precisa ser real na nossa vida. Não pode ser só folhas, não pode ser só palavras, né? Já que parecemos que sejamos, já que estamos falando, já que nós passamos o ano inteiro dizendo: vamos semear lágrimas, vamos orar, vamos consagrar, porque 2023 é ano da colheita. Então não vamos ser apenas aparência, apenas um banner na internet. Sejamos verdadeiramente este povo que é abundante em colher e em ser essa colheita, em ser essa árvore frutífera. Aleluia! Porque há essa palavra profética. Pastora, mas está tudo ruim por aí. Mas nós estamos debaixo de uma palavra profética. Uma figueira cheia de folhas, porém sem frutos, é uma figueira hipócrita. O que é isso? Uma figueira religiosa. É crente que é figueira só de folha. E Deus falou muito forte no meu coração que a gente precisa ficar atento neste ano para nós não sermos crentes feios, para nós não sermos bons religiosos, cheios de folha, mas sem conteúdo. Crentes desse jeito são aqueles que têm aparência, mas não têm fruto, conteúdo, resultado. São crentes que parecem úteis, mas são inúteis. A fala é de crente, o dialeto é de crente, a roupa é de crente, as manias são de crente, a crença é de crente, a oração é eloquente de crente. Vai na igreja de crente, mas não produzem colheita de crente. Bons religiosos, fake news, hipócritas. Isso é para mim e para você, Deus está falando. O Senhor quer colher frutos em nós. Jesus tem fome. Meu Deus, como assim Jesus foi procurar naquela figueira fruto, porque Jesus também tinha fome. Só que hoje a fome de Jesus não era como antigamente. Ele tinha fome física e também fome espiritual, porque ele falou: a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Alguém falou para ele: Senhor, você não vai comer? Ele falou assim: a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. E Jesus está dizendo: a minha fome é fazer a vontade do meu Pai em você. Você precisa produzir fruto para mim. Mate a minha fome, porque a minha fome é que você faça a vontade do meu Pai. Aleluia! E Jesus quer colher em nós obediência à sua palavra, obediência à vontade do Pai. Nós vamos sim colher na vida material. Pastora, hoje eu queria ouvir aquela palavra, sabe? Que eu vou colher, que a minha vida profissional vai ser uma colheita, que a minha vida financeira vai ser uma colheita. Interessante que esse ano eu comecei falando da vida material, mas Deus já tinha tocado que hoje eu falaria sobre essa coisa do conceito, essa coisa do espiritual. Nós vamos sim colher na vida material, em nossa família, no trabalho, no relacionamento, no ministério, mas não antes de sermos uma árvore frutífera. Voltemos à frutificação. Aleluia. Nós vamos colher na área material se nós não produzirmos para o reino de Deus. O fruto para o reino de Deus. É necessário sermos esta árvore frutífera. E eu quero falar rapidamente os frutos. Vai estar muita coisa englobada aqui dentro, mas eu quero falar algumas coisas para nós sairmos daqui nessa noite sabendo quais são esses frutos que vão alimentar Jesus nesse fazer a vontade de Deus. Primeiro, como eu falei, obediência forte, raízes de rebeldia na tua vida. Forte raiz de rebeldia. Deus não faz prosperar, não faz ninguém colher onde há raízes de rebeldia. Deixe a capa de crente
Está cheio de crente querendo fazer, mas fazendo do jeito deles. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Deus não quer que nós façamos apenas, Deus quer que nós façamos do jeito dele. Tem gente que acha que basta estar na igreja. Tem gente que acha que basta estar nos cultos. Eles estão fazendo, mas eu te pergunto e você responde para você mesmo. Você está fazendo do seu jeito ou do jeito que Deus quer que faça? Realmente, às vezes, vem aquela vontade nossa, né? Aquela vontade humana. Aquele sentimento nosso, aquele sentimento humano de querer fazer. E muitas vezes, eu como pastora, no dia a dia, lidando com as coisas da igreja, vem aquela vontade. Eu sou professora de música. Vocês acham que muitas vezes, nesses anos, quando eu olhava para esses aparelhos da igreja, eu não queria ir lá já fazer a conta, comprar todos os equipamentos? Mas aí Deus sempre fala para mim, não é o tempo ainda, eu preciso que essa igreja comece a semear primeiro no campo missionário. Parece genuíno fazer contas para a igreja para poder comprar equipamentos para o louvor ficar mais bonito. Parece genuíno, mas muitas vezes eu quis fazer e Jesus falava: não é o tempo, não é a igreja, não faça conta para a igreja porque a igreja ainda é pequena, não assuma isso porque você não sabe se você vai dar conta e eu quero que você socorra as missões. Então não basta ser só, sabe, uma boa vontade. Eu quero que você entenda isso, porque tem gente que acha que é só pecado, que rebeldia contra Deus é só ir lá e pecar e, sei lá, olhar para a mulher do outro. Não, rebeldia também é quando Deus fala para fazer de um jeito, mesmo que seja na casa dele, e nós fazemos de outro jeito, porque nós achamos que do nosso jeito é melhor. E você aplica em toda a sua vida aí. Tem hora que a gente quer fazer na nossa casa de um jeito, e Deus está dizendo: não é assim que é para fazer, ou não é agora que é para fazer. São coisas tão simples e às vezes a gente perde, sabe, de receber de Deus, porque nós não somos obedientes nas mínimas coisas. Preste atenção nas mínimas coisas. Nós não tropeçamos em montanhas, nós tropeçamos em pedrinhas. Tem crente tomando a rasteira do Satanás porque não observa coisas pequenas. Ah, mas a coisa mais difícil eu fiz, ninguém notou. Agora essa coisinha aqui que eu fiz errado, todo mundo está falando. Preste atenção, porque essas coisinhas que põem o crente no chão. E aquele que está de pé, cuide para que não caia. Seja zeloso na obediência. Está cheio de crente que não obedece conselhos. Meu Deus do céu. Gente, como é difícil. Eu quero que todo mundo seja pastor. Todo mundo seja pastor. Nem todos serão, porque não é minha vontade perfeita. Mas se eu pudesse, todo mundo, sabe, lá no meu prédio a gente fica assim, revezando os síndicos. Um dia eu falei lá que todo mundo fosse síndico. Inclusive tinha uma turma lá querendo que eu continuasse como síndico. Eu falei: não, alguém tem outras pessoas que não foram síndico, tem que ser síndico para saber o que o síndico passa. As reclamações. E eu gostaria que todo mundo fosse pastor. Se Jesus deixasse, eu queria que cada um fosse pastor assim de 2 em 2 anos, sabe? Para poder ver. Porque eu vou te dizer, meus queridos, infelizmente, tem hora que você fala, se aconselha, entra aqui e sai aqui. Como tem crentes desobedientes que não ouvem conselho. Meu querido, não estou falando porque eu sou sua pastora, não. Eu estou falando também de conselho de pai, de mãe, de marido, de esposa, de pessoas mais velhas. Se nós queremos romper por ele esse ano, se abra para o conselho. Como tem crente teimoso, como tem crente desobediente, como tem crente, sabe, que tapa o ouvido e não aceita conselho. Você está vendo que o negócio vai dar ruim. E tem gente que, infelizmente, porque a gente é pastor e não pai, embora a gente quer ser pai, a gente tem aquele sentimento de paternidade, mas nós não temos uma autoridade de um pai como tem com um adolescente, com uma criança, que a vontade de sacudir e falar: você vai fazer assim porque assim é melhor para você. Mas como pastor a gente não pode fazer isso, porque senão os comitivos encontram na igreja também. Mas tem hora ali, e o que a gente faz? Então, infelizmente, às vezes a gente deixa para lá. A gente está vendo, oh meu Deus, conselhei tanta pessoa, não ouve, o que eu vou fazer? E é triste você ver pessoas indo para o caminho errado, mesmo quando você aconselhou. É triste você ver o resultado. Chega muitas vezes no final do ano e você pensa: meu Deus, essa pessoa era para
limite. Ouça o seu líder. Seu líder tem defeito, eu tenho defeito, todos nós temos defeito, mas se Deus o colocou ali, essa pessoa tem algo para te abençoar, ainda que às vezes, biblicamente, essa pessoa saiba menos que você, mas a unção de líder está sobre ele, e Deus não vai quebrar princípios. Se nós entendêssemos isso, essa coisa da hierarquia. Às vezes o líder, sabe, ele está ali, ele está até a parte, isso não tira dele a autoridade que Deus colocou sobre a vida dele. E a Bíblia diz que esse líder tem poder de te abençoar. Só essa pessoa está orando por você. Só essa pessoa está orando pelo seu departamento. Honre com obediência. Aleluia. Tem pessoas que são tão religiosas a ponto de se sentir mais santos e não precisar de orientação, não precisar de oração. Tem gente impressionante. Eu quero que todo mundo seja pastor. Quero. Porque tem hora que você está falando com ovelha. Parece que era teu pastor, não é a pessoa que é ovelha. Tão religiosa, tão, sabe, gente de soberba. Pessoas orgulhosas que acham que estão melhores que os seus líderes e que os seus pastores. Eu tinha que falar isso, porque eu vi isso acontecer muito e vi muitas pessoas andando para trás e achando que estão andando para frente. Ministérios que eram para estar decorando e estão regredindo. Por quê? Porque pessoas religiosas que acham que são mais santas, que vão estar do lado que o líder, que o pastor, é bom demais para poder ser orientado. Tem pessoas que até um jeito de olhar para a gente. Sejamos mais humildes. Falei para a pastora Vitória, no dia do meu aniversário, se tiver pastor, chama todos os pastores na frente e pede para orar por mim, porque eu não vou perder a oportunidade de ter homens e mulheres de Deus orando por mim, porque como presidente dessa igreja, eu escolhi, Deus é que escolheu. Vocês não têm ideia como é difícil muitas vezes você precisar de orientação e não é tão simples igual você chega aqui, todo dia tem um obreiro, tem um pastor. Tem pastores tão ciumentos que às vezes eles não orientam, a gente não ajuda. Você pede uma dica, eles estão assim meio cheios de dentro, com medo da sua igreja, eles dão uma ideia e a sua igreja crescer. É sério. Então, de vez em quando procuro aqueles que eu sei que tem uma responsabilidade, que tem um amor, tem um coração no reino. Preste atenção aqui. Mas eu falei com meu esposo, as pessoas precisavam, sabe? As pessoas precisavam valorizar os pastores e os líderes, porque é tão difícil às vezes a gente precisar de um conselho, de uma orientação e não ter naquele momento. Vai ter uns dias desses que eu vou estar lá na Apóstola Ieda, vai ter uma campanha lá e eu vou estar lá. Então quando eu estou assim, eu aproveito, às vezes tem outros pastores, então eu aproveito ali para conversar, às vezes pedir algum conselho. E eu sou pastora, mas não é porque eu sou pastora que eu não preciso de conselho de orientação. O meu conselho de novo para você é: deixe de ser liderado, deixe de ser pastoreado. Isso é bênção. Não seja orgulhoso de achar que não precisa. Aleluia. Preste atenção aqui. Aleluia. Diga comigo obediência. Diga mais forte obediência. Diga: Deus procura em mim obediência. Amém. Segunda coisa que Deus busca que nós venhamos frutificar: constância. Fala comigo: constância. Você ouviu várias vezes em 2022. E Deus inicia o ano falando conosco: corte a raiz da inconstância. Para de boicotar a sua colheita. Pessoas que começam muito bem, de repente, vão com gás, parece que a semana vai decolar, e de repente, olha o avião caindo. Falta de constância. Tem gente que é muito empolgada e de repente, às vezes é melhor você ir devagar e sempre mais ir. Pare de inconstância. Firme, sabe, neste dia, um compromisso, um propósito com Deus. Eu vou ficar firme. Este ano eu vou ficar firme.
mas que imprevisto seja realmente imprevisto, não seja algo constante na tua vida. O problema é que às vezes o inconstante, a única coisa constante na vida dele é imprevisto. Todo dia acontece alguma coisa. Seja constante. Sejamos mais comprometidos, compromissados com as coisas de Deus. Aleluia. Diga assim: Deus busca em mim constância. Amém. Os próximos tópicos são mais rápidos, porque a obediência ela engloba quase tudo, né? Sejamos também fervorosos na fé. Jesus busca em nós fervor. Gente, a palavra de Deus é muito clara. Deus não aceita mornidão. Deus não aceita. Deus prefere o frio do que o morno. Porque o frio, às vezes, ele reconhece que ele está precisando de socorro. Mas o morno, ele acha que ele é quente. A pessoa está assim, enojando Deus, que é a palavra que vai dizer. Deus fala assim: olha, você não é morno, não é frio e nem quente. Porque és morno e estou a ponto de vomitar. Você vomita só aquilo que você tem nojo, não é? Aquilo que te causa duro no estômago, aquilo que o seu corpo não quer ficar, né? Não quer que fique dentro dele. Então o corpo vai fazer o quê? Vai expelir aquilo. Deus está dizendo: eu estou a ponto de expelir de mim crentes mornos. Deus quer que nós sejamos fervorosos. Sabe? Busque mais a Deus. Olhe mais. Pastor, esse ano eu participei muito do culto de oração. Glória a Deus. Mas não pode ser só no culto de oração a nossa oração. Pastor, eu fui muito na igreja e li a Bíblia, mas não pode ser só na igreja a leitura bíblica. Cada vez mais. Nunca pense que está bom. Sempre fala para Deus: Senhor, me dá mais fervor na tua presença, mais fé, mais oração, mais palavra, mais jejum. Que nós não temos que esperar o pastor falar: olha, vamos fazer uma semana de consagração para nós consagrados. Você é crente. Nós não precisamos ficar lembrando líderes, ministros, obreiros, diáconos, pastores, de que tem que fazer uma consagração. Às vezes a gente fala aqui, porque nem toda igreja, né, é maduro na fé. Então a gente coloca aqui as campanhas conforme Deus vai falando. Mas o crente, ele tem que ter a sua vida de consagração. Não passe, principalmente você que é líder, não passe uma semana sem fazer um jejum. Você acha muito? Você acha muito fazer um jejum? Pensa que quando você está no altar, você está numa guerra. Prepare-se para essa guerra. Ministros, obreiros, pastores, diáconos, vai fazer obra, consagre. Esse ano, inclusive, eu quero pedir. A maioria dos obreiros fazem isso, os diáconos, mas eu quero pedir que, se não fizer na quarta-feira, eu sempre chamo para fazer o jejum na quarta, mas se não fizer na quarta, faça na sexta. Não passe uma semana sem consagrar. Nós precisamos disso, querido. Seja fervoroso. Ainda bem que eu não faço nada na obra, então não precisa. Porque se não está fazendo nada na obra, então está faltando fervor também. É tempo de produzirmos para o Senhor. Se você teve parado este ano, fale: esse ano 2023 eu vou trabalhar para Deus, não do meu jeito, mas do jeito de Deus. Aleluia. Diga que eu seja fervoroso. Diga de novo com fervor que eu seja fervoroso. Amém. Para fechar essa mensagem de hoje, Jesus quer que nós frutifiquemos em almas. Jesus quer que nós frutifiquemos em almas. Não adianta a gente só ficar falando de almas. Nós precisamos trabalhar em prol dessas almas, em ganhar essas almas, em discipular essas almas. Jesus não está preocupado com aquilo que a gente publica bonitinho na internet, não. Jesus quer ver o resultado disso. E use a sua internet, use mesmo, eu uso. Você precisa usar todos os recursos, pastor, não gosto de internet. Mas ganhe almas para Jesus. Fale do amor de Deus em tempo e em fora de tempo. Aleluia. Deus quer achar em nós esse fruto. Evangelize. Pastora, mas eu não quis ser marcando evangelismo. E quem diz que a gente precisa marcar evangelismo, a gente
da vida dela e você tem parte naquela salvação daquela pessoa. Que coisa linda! Imagina, a pessoa está toda arrebentada, a gente manda um convite. Essa semana teve aqui algumas alunas, ex-alunas na verdade, estavam frias, vou profetizar que estavam frias, aconteceram coisas no ministério delas no passado, e elas vieram. E hoje muito forte, elas estão aqui nessa noite. Mas na hora do meu jejum, entregar o meu jejum, eu orei por elas e falei, Senhor, que elas estejam lá, e se elas não vierem, que elas voltem outro dia, mas que elas sejam alcançadas pelo Senhor, porque eram ministérios muito lindos. Talvez não vai reconciliar aqui, talvez vai reconciliar na antiga igreja, talvez vai para outra, não importa. O importante é que nós ganhemos almas. O problema é que a gente acha que se não for na minha igreja, não vai na minha igreja, não vou convidar. Querido, não venha aqui, vai em outra. As almas são do Senhor, o importante é que elas sejam salvas. Mas se vier para cá, é bom também. Amém? Convide pessoas da sua vizinhança para ir à igreja. Seu vizinho, seu amigo do trabalho, seu amigo de escola. Convide seu amigo de escola para vir para a igreja. De repente tem meninos lá que estão depressivos, sentados do seu lado, você não sabe. Convide para ir para a igreja. A não ser que você seja um crente secreto, um 007 crente, um 00 crente. Seja crente de verdade, convide, não tenha vergonha do evangelho. E principalmente, cuide, discipule. Não adianta pegar a alma e jogar na igreja e pronto, não. Ajude a cuidar. Cuide dos que já estão, cuide dos que chegaram. Viu uma pessoa, visitou, não sei se a pessoa, alguém pegou o contato dessa pessoa, pegue o contato, cumprimente, diga a pessoa, é um prazer ter você aqui, volte mais vezes. Esse volte mais vezes faz toda a diferença. Lá atrás, alguém falou isso comigo, volte mais vezes. E eu voltei e eu fiquei. Dá uma glória do Senhor. Já contei que nenhuma eu fui maltratada, mas na outra eu fui bem recebido. E o que conta é onde eu fui bem recebido, porque ali começou a minha história com Cristo. Não há como não colhermos em nossos projetos se nós frutificarmos os projetos do Senhor. Amém? Fica de pé no teu lugar, louva o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nós vamos fazer a ceia agora.